Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vou colocar de pé. Deus é bom, Deus é bom. E nessa manhã nós vamos continuar aqui nosso estudo sobre os princípios fundamentais. Nós temos hoje uma aula que é um tanto teórica e prática também, vocês vão ver. Queria fechar seus olhos, você começasse a falar com o Senhor. O Senhor sonda os nossos corações, Ele conhece o que há no mais íntimo de nós. E, Senhor, nós oramos nessa manhã para que o Senhor seja entronizado, para que o Teu nome seja engrandecido, para que nós possamos sair daqui, Senhor, com um conhecimento mais profundo da Tua verdade, cheios da Tua alegria, cheios do Teu amor. Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja direcionando cada palavra, ilumina o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos receber tudo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Nós oramos também para que o Senhor esteja tirando o fardo pesado, as inquietações, as ansiedades, as coisas que tentam roubar a nossa atenção, roubar a nossa paz. Nós declaramos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas e o Espírito Santo nos guiando na verdade. Senhor, abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos discernir a grandeza do Teu poder que já opera em nós pelo Espírito Santo. E nós te damos toda a honra, toda a glória nessa manhã, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus, pode sentar. Bom demais, queridos, estar aqui com vocês. Você que nos acompanha aqui pela internet também, fica ligado, coloca as suas dúvidas, a gente sempre acompanha no YouTube, você coloca a sua dúvida, coloca algum complemento, algum testemunho, que nós vamos estar compartilhando aqui na igreja. E nessa manhã nós vamos continuar os princípios fundamentais com a aula sobre imposição de mãos, que chamar aqui o Alisson, que vai estar ministrando a aula aqui para a gente hoje. Alisson é uma bênção, Alisson já tem muito tempo de ministério, já pastoreou a igreja por muitos anos, e ele vai estar compartilhando a palavra aqui com a gente hoje. Vamos estender a mão aqui para ele? Senhor, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado pessoas, Senhor, com o coração disposto a Te servir, a compartilhar as verdades que o Senhor tem ensinado a elas. E, Senhor, nessa manhã nós oramos abençoando o Alisson, Senhor, para que ele seja a boca de Deus aqui para as nossas vidas, o Senhor esteja o conduzindo em cada palavra e que o Senhor seja glorificado em tudo que formos fazer, tudo que formos receber nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Nós vamos, como o pastor falou, continuar a série, né, dos princípios elementares, das doutrinas básicas de Jesus Cristo. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6, versos de 1 e 2. Nós vamos falar sobre a imposição de mãos. Opa, não está funcionando aqui. Está ligado. E agora? Guilherme? Desculpa. Foi? Agora foi. Obrigado. Então, são os princípios fundamentais da doutrina de Cristo. Agora sim. Hebreus 6, de 1 e 2, diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Versículo 2, da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então, nosso roteiro hoje é o contexto no Antigo Testamento, né? Os sacrifícios expiatórios que eram feitos no Antigo Testamento, o Novo Testamento em Jesus, o que ele ensinou sobre imposição de mãos, que é basicamente a cura, né? Que ele ministrou sobre os enfermos, os sinais e maravilhas pelas mãos dos apóstolos, a autoridade e capacitação dos diáconos, dos apóstolos, dos presbíteros,
a imposição de mãos para recebimento do Espírito Santo, os dons espirituais e, no final, algumas advertências sobre a imposição de mãos. Então, o contexto do Antigo Testamento, basicamente, o que aconteceu? Na ministração de Moisés a respeito do tabernáculo, né, como que era feito a expiação pelos pecados, lá em Êxodo 29, versículo 10, diz assim: E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e os seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho. Né? E aí, todas as transgressões eram representadas pela imposição de mãos na cabeça do novilho, né, do bode, ou da ovelha, né, do cordeiro. E, ao estender as mãos sobre o cordeiro, o que acontecia? Os seus pecados eram transferidos para aquele cordeiro e depois ele seria sacrificado. Né? Lá em Levítico 16, 21... Desculpa, isso aqui é outra referência, tá? Êxodo 29, 15 também fala sobre a mesma coisa. Levítico 4, 15, também outra referência, Levítico 8, 18. Eu quero ler com vocês Levítico 16, 21. Se você quiser abrir comigo. Livro de Levítico, capítulo 16. Versículo 21. Fala sobre o bode emissário. Quem achou aí? Amém. Levítico 16, 21 fala assim: E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim, aquele bode levará, versículo 22, sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e um homem enviará o bode ao deserto. Amém? Então, esses versículos que eu coloquei para vocês, se vocês quiserem anotar, também falam sobre a mesma história, né? Arão, as famílias chegavam até o sacerdote, né, que era Moisés. Moisés designou Arão, né, para fazer a imposição de mãos, Arão e os sacerdotes, e aquela transmissão de pecados acontecia pela imposição das suas mãos. E 2 Crônicas 29, 23 fala assim: Pela oferta do pecado trouxeram os bodes perante o rei e a congregação, puseram as mãos sobre eles. Então, o que acontecia? Na imposição de mãos, esses pecados eram transferidos, e isso representava essa transmissão do pecado para aquele bode, e isso que acontecia para que ele fosse morto, representando futuramente o sacrifício de Jesus. Amém? Então, vamos lá. Levítico 16, 21 foi o que eu acabei de ler. Eu queria que você abrisse também Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 8, que fala sobre as bênçãos que Deus derramou sobre as nossas mãos, amém? Diz assim: O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. E Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. Amém? Então, o que acontece? A gente fala sobre imposição de mãos, no finalzinho a gente vai falar sobre as advertências que muita gente tem receio, né? Um certo receio sobre alguém pôr as mãos sobre a nossa cabeça, sobre a transferência de pecados. E o que acontece? A Bíblia nos diz aqui nesse versículo que Deus enviará bênçãos aos nossos celeiros, bem como todo o trabalho realizado pelas nossas mãos. Então,
o que acontece? As pessoas ficam com receio de transferir somente pecado, né? Na verdade, a gente não transfere pecado para outra pessoa, né? Não existe um espírito maligno que vai ser transferido pela imposição de mãos. E, vamos lá, existe um princípio de bênçãos também estabelecido na palavra de Deus sobre a imposição de mãos. Então, eu queria que você estendesse sua mão agora. Faz assim, como se fosse receber algo do Senhor. Que o Senhor, Deus, transfira todas as bênçãos e sortes espirituais que estão guardados nas regiões celestiais em Cristo, para que possamos estender as mãos, curar os enfermos, transferir o Espírito Santo. Amém? Que você receba toda sorte de bênção, todo o trabalho realizado pelas tuas mãos sejam excelentes, que Deus, Yahvé, Todo-Poderoso, te abençoe ricamente na boa terra que Ele te concede. Amém? Deuteronômio 8, 28. Existe uma história também, que está na Palavra de Deus, no Velho Testamento, sobre o que aconteceu quando Moisés estava... Ele recebeu do Senhor uma instrução que os amalequitas estavam guerreando contra os filhos de Israel, e Moisés teve uma direção de Deus para subir a montanha, e eles estavam guerreando contra os amalequitas. E nessa história aqui, vamos lá, Êxodo 17, do 9 ao 13, diz assim: Moisés então ordenou a Josué: escolhemos homens amanhã, e amanhã saí para combater contra Amaleque. E eu me posicionarei no alto da colina, com o cajado de Deus em minhas mãos. Versículo 10. Fez Josué como Moisés tinha ordenado, e saiu para lutar contra os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Ur, eles subiram até o alto da colina, e durante o tempo que Moisés ficava com as mãos cansadas, Israel prevalecia no combate. Então, ele abaixava as mãos, ficava com as mãos cansadas, o Amaleque, né, os amalequitas prevaleciam. Versículo 11. Durante o tempo que Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia no combate. Quando, porém, Moisés abaixava as mãos, Amaleque tinha vantagem. Versículo 12. Ora, as mãos de Moisés estavam pesadas. Tomando, então, uma pedra, puseram-na debaixo dele, para que ele pudesse assentar-se. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado. Assim, suas mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué, versículo 13, pôs em fuga Amaleque e seu povo a fio da espada. Então, esse é um trecho da palavra de Deus, né? Eu tentei representar essa imagem, que Moisés, enquanto levantava suas mãos, enquanto o cajado dele estava nas suas mãos, né, representando a força de Deus, o poder de Deus, enquanto ele estava com as mãos levantadas, o povo de Israel, o exército de Israel prevalecia no combate. E o que isso significa? Que enquanto Deus estava fortalecendo as mãos de Moisés, eles tinham vantagem. E tinha essa questão da imposição de mãos, né? Ele estava com as mãos levantadas, representando a força de Deus. Amém? No Novo Testamento, no sangue de Jesus, né? O que nós podemos aprender com Jesus? Lá em Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16, se você puder abrir comigo. Marcos, capítulo 10. (13 a 16). Jesus, ele representou o Cordeiro. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades. Amém? E Jesus, ele ministrou a imposição de mãos sobre as crianças. E no versículo 13, a partir do 13,
e dizia assim: e traziam-lhe as crianças para que lhe tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhe traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhe disse: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Jesus abençoou com suas mãos as crianças que vinham a ele, amém? E também, Mateus capítulo 19, versículo 14 a 15, fala sobre a mesma história. Fala que, em Marcos 13, Mateus 19, 14 e 15, fala também sobre as crianças vinham até Jesus, Jesus impunha as mãos sobre elas e abençoava. Em Lucas 4:40, fala que, ao cair da tarde, o povo trouxe à presença de Jesus todos os que tinham diversos tipos de doenças, e ele os curou, impondo as suas mãos sobre cada um deles. Então, Jesus, ele representou, se cumpriu em Jesus, Mateus 8:17 fala que se cumpriu em Jesus o que fora dito por intermédio dos profetas. O que o profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, como o cordeiro, ele pessoalmente levou as nossas doenças, amém? O que acontece? Jesus, ele exerceu a imposição de mãos para a cura das doenças. Todos os que chegavam até Jesus, ele os curava, tocou sobre os cegos, tocou sobre os olhos dos cegos, tocou os leprosos, e as doenças foram curadas, amém? Pela imposição de mãos. Eu queria ler também outras referências com vocês. Marcos capítulo 6, versículo 5, fala que ele não podia realizar ali nenhum milagre, onde não tinha fé, o povo estava sem fé. Ele não podia realizar nenhum milagre, com exceção feita a alguns doentes, que ao impor das suas mãos foram curados. Jesus não tinha o receio de que a doença o atingisse, porque ele era a cura, amém? Ele impôs as mãos e eles foram curados. Marcos 8:23, Marcos 7:32 antes, fala que então algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo, que mal podia falar, e lhe suplicaram para que impusesse as mãos sobre ele. Jesus impôs as mãos sobre todos os doentes. Todos que se chegavam a ele eram curados. Amém? Marcos 8:23 diz que ele tomou um cego pela mão, ele o conduziu para fora da aldeia, em seguida cuspiu nos seus olhos, os olhos daquele homem, e lhe impôs as mãos e indagou: vês alguma coisa? Mais outras referências para o toque de Jesus, se você quiser anotar: Mateus 20:34, Marcos 1:41, Lucas 5:13 e Lucas 22:51. Todas essas situações, Jesus tocou sobre os enfermos e eles foram curados. Amém? Sobre a imposição de mãos, no Novo Testamento, como falei, Jesus, ele se tornou, ele se cumpriu em Jesus a profecia que ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém? Então, ao impormos as nossas mãos sobre os doentes, nós declaramos que nós estamos em Cristo, nós temos as características de Cristo, porque Ele nos enviou, Ele nos mandou. Vocês imporão as mãos sobre os doentes, vocês pegarão em serpentes, nenhum mal lhe fará dano algum, porque nós temos a característica de Cristo, nós temos as características de Cristo que nós recebemos ao confessar Jesus. Eu sei que existe muita dúvida, muito receio em relação ao que nós podemos fazer com a imposição de mãos, porque
fomos ensinados isso que em alguns lugares, né, outras igrejas, outras doutrinas, que nós também, ao estender as mãos sobre alguém, nós podemos transferir algum pecado. Mas isso, como eu falei, a bênção de Deus está sobre as nossas mãos, amém? Nós somos chamados corpo de Cristo. Eu queria citar um pouco sobre isso, que nós fomos chamados corpo de Cristo, cada um de nós somos membros desse corpo. 1 Coríntios 12, 27, nós somos chamados corpo de Cristo. Nós usamos nossas mãos porque fomos ministrados por Jesus para fazer isso. Nós fomos enviados a ir, pregar o Evangelho, amém? Fomos enviados a ministrar cura, fomos enviados para curar os doentes, para ministrar o Espírito Santo, para batizar, para fazermos discípulos para Jesus. E o que nós temos? Nós somos o corpo de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Paulo fala isso, né? Em 1 Coríntios 2,6, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos o Espírito de Cristo, que era o Espírito Santo, né? Nós temos, ao confessarmos Jesus, ao aceitarmos Jesus, nós temos o Espírito recriado, o Espírito revivificado, ressuscitado, e, por isso, nós temos também a presença da habitação do Espírito Santo em nossas vidas. Amém? Para fazermos as obras de Jesus. Efésios 4:4 diz: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança pela qual vocês foram chamados em uma só. Romanos 8:9, eu vou ler rapidinho para vocês, não precisa abrir agora. Fala que, Romanos 8:9 fala que nós estávamos debaixo do domínio da carne antes de Jesus, mas do Espírito, em maiúsculo, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E tem outras referências, mas eu quero falar também que nós temos o sangue de Cristo. Nós somos chamados pelo sangue de Cristo. Em Efésios 2:13 fala que em Cristo nós estávamos distantes, fomos aproximados pelo sangue dele. Hebreus 9:14 também fala que quanto mais o sangue de Cristo pelo Espírito eterno que se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. E o que é esse serviço? Nós temos a palavra de Cristo, Ele nos deu a sua palavra, Ele falou: ide, pregar o Evangelho a toda criatura. Se vocês creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. E eu queria ler com vocês esse texto que está em Marcos 16:18. Eu até coloquei para que a gente acompanhasse. Vamos ler comigo? Pegarão as serpentes com as mãos, se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Amém? Então, quais são as manifestações do resultado da imposição de mãos? Nós falamos sobre cura no Novo Testamento. Jesus ensinou a cura, né? Lucas 13, do 10 ao 13, fala assim: aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando nas sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída há 18 anos por um espírito de enfermidade. Existe espírito de enfermidade? Existe, está aqui. Que a mantinha doente, e ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e lhes afirmou: mulher, está livre da sua enfermidade. E em seguida lhe impôs as mãos. Naquele mesmo instante, ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Amém? Jesus nos ensinou isso. O que acontece também com a imposição de mãos no Novo Testamento? Lucas 4:40 foi o que a gente leu lá no primeiro slide do Novo Testamento. Sinais e maravilhas. Atos 5:12 fala que muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Ele ensinou a imposição de mãos. Esse texto de Atos fala sobre... O contexto dele fala sobre Ananias e Safira, que eles
quiseram enganar os apóstolos, né, falando que tinham vendido uma terra e tinham dado todo o dinheiro, tinham reservado parte daquele dinheiro. E quando Pedro, pelo Espírito Santo, é revelado que Ananias estava enganando, né, aquela situação, fazendo parte daquela... Todos estavam dando tudo aquilo que tinham dos seus pertences, e aí Pedro repreende Ananias. Ananias morre instantaneamente e fala exatamente que muitos sinais e maravilhas eram feitos, realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Os sinais e maravilhas também eram o quê? Foi um julgamento de Deus ali pela mentira de Ananias diante da congregação. Lá mais para frente, um outro sinal e maravilha que aconteceu era em Atos 13, versículo 8 até o 11, fala que, eu quero ler antes com vocês aqui, fala que o procônsul Sérgio Paulo queria ouvir a palavra de Deus. E Elimas, que era um mago, ele resistiu àquele intento de Paulo pregar o evangelho para o procônsul. O versículo 8 fala assim, então: no entanto, Elimas, o mago, pois assim que se traduz o nome dele, opunha-se-lhes, tentando desviar o procônsul da fé. Contudo, Saulo, traduzido que é Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando atentamente para Elimas, o repreendeu dizendo: tu estás cheio de toda a mentira e malignidade, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo. Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, para que saibais que a mão do Senhor é contra ti, ficarás cego a partir de agora, e não verás a luz por algum tempo. Então, no mesmo instante, Elimas sentiu como se um nevoeiro o encobrisse seus olhos, ficasse em trevas. Então, tateando, rogou a quem o pudesse guiar pela mão. Então, a mão do Senhor estava contra aquela situação de Elimas, que era um encantador, né, um mago, um mágico que não queria que, possuído pelo espírito de Satanás, não queria que a palavra de Deus chegasse até o procônsul. Então, um outro contexto de sinal e maravilha fala sobre esse contexto de Atos 9. Se você quiser abrir comigo, a partir do versículo 10, eu quero ler com vocês. Atos 9. Fala sobre a visão que Ananias teve. Ananias, agora não é mais aquele que faleceu, é outro Ananias, que ele teve um direcionamento de Deus para ir até Saulo, né, que tinha tido um encontro com o Senhor Jesus, e naquele instante Saulo ficou cego, estava momentaneamente cego, né, pela visão que ele teve, e ele estava escondido, né, numa casa. Então, Ananias, lá no versículo 10, Atos 9, versículo 10, a partir do 10, fala assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Ele era discípulo, amém? E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita. Pergunta à casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava. Então Paulo também teve uma visão, e ele viu entrando um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Então Ananias respondeu, versículo 13: de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males eles têm feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Disse-lhe o Senhor, disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu te mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, versículo 17, e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas
cheio do Espírito Santo. E logo que caíram os olhos, para que, como que umas escamas, e recuperou a vista, levantando-se, foi batizado. Então, da mesma maneira que Paulo, no slide anterior, ele tinha dado ele fez um sinal e maravilha, né? Falando que Elimas, o mago, ficaria cego. Da mesma maneira que Ananias, aqui agora como discípulo do Senhor, recebeu de Deus um direcionamento para impor as mãos sobre aquele que estava perseguindo a igreja. E ele ficou com medo, falou, esse cara tem o poder de matar, mandar prender. E ele ficou com receio, mas Deus falou para ele, vai, porque ele é meu servo, né? Ele vai me servir, ele é importante para o reino de Deus. Então, Ananias, ele não tinha aqui um cargo sacerdotal alto na igreja, ele não tinha aqui a Bíblia nos diz que ele não nos diz que ele tinha um cargo pastoral, se ele era um profeta, mas ele era um discípulo de Jesus e recebeu de Jesus, naquele momento, a instrução para ir impor as mãos sobre aquele jovem Saulo, né? E o que aconteceu? Ele foi e obedeceu, e que se não tivesse feito isso, outra pessoa ia receber a missão de entregar, né, de fazer que Paulo recuperasse a sua visão. Então, qual a característica da manifestação do resultado da imposição de mãos sobre a vida das pessoas? Naquele momento, Saulo recebeu a cura, né, daquela cegueira momentânea que ele tinha, caíram as escamas dos seus olhos, ele recebeu também o Espírito Santo e foi batizado por isso. Então, qual que é a outra manifestação da imposição de mãos? A autoridade e capacitação dos apóstolos. Lá em Atos, capítulo 13, se você quiser abrir comigo. Atos, capítulo 13, no verso... Vou ler a partir do primeiro, aqui está do segundo, mas eu quero ler a partir do primeiro versículo com vocês, que fala que na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e a Manaém, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E o versículo 2 fala assim, enquanto serviram, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Versículo 3. Eu coloquei o 3 aí também? Não. Coloquei. Diante disso, depois de jejuar, oraram e lhes impuseram as mãos e os enviaram. Então, o Espírito Santo ordenou, né, ele deu a revelação que Barnabé e Paulo deveriam ser enviados para a missão. Então, pela imposição das mãos, os discípulos, que também eram discípulos, eles foram enviados por Deus. Então, havia capacidade e autoridade, a capacitação da autoridade dos discípulos, para os discípulos serem enviados. Amém? Em Atos, capítulo 6, também vemos a autoridade e capacitação dos diáconos. Fala que, Atos 6:6, diz, apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Então, não era qualquer pessoa que poderia fazer imposição de mãos ali para serem enviados diáconos. Deus havia ordenado isso, né? Pela autoridade dos discípulos de Jesus, que eram os apóstolos. Eles estavam com um papel, estavam fadigados daquela ação de eles servirem às mesas também, eles estavam distribuindo alimentos, e eles falaram assim, não é interessante que isso aconteça, nós vamos capacitar obreiros, né, que estão cheios do Espírito Santo, para fazerem essa obra, para ir, né, e pela imposição das mãos diante dos apóstolos,
os quais oraram e impuseram as mãos. Então, eles foram capacitados, eles já estavam cheios do Espírito, já tinham recebido o Espírito Santo, já estavam servindo também, eram exemplo para a igreja, e os líderes da igreja, naquele momento, eles impuseram as mãos. Então, não adianta a gente estar na igreja aqui, nós temos a liderança, nós temos os pastores, nós temos uma ordem a ser seguida, de que não adianta você que está assim, você recebeu uma ordem do Senhor, você tem que comunicar aos líderes. A pessoa recebeu uma ordenação para ser enviado, não é qualquer um que vai fazer isso, é a partir da liderança que acontece isso, amém? Nós temos também outra característica, em Atos capítulo 8, versículo 17, você pode abrir comigo aí? Vamos ler juntos. Sendo assim, à medida que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo. Então, além da capacidade da autoridade, capacitação da autoridade para enviar diáconos, enviar missionários, enviar evangelistas, eles também recebiam o Espírito Santo pela imposição de mãos. Jesus, ele impôs as mãos sobre os discípulos, quando ele apareceu e disse, ele soprou sobre eles o Espírito Santo, e então, aquele momento que Jesus entra em João, se não me engano, capítulo 21, ele entra na casa, ele sopra o Espírito Santo, ele dá a capacidade para que eles façam esses atos. Então, à medida que Jesus ele tinha ressuscitado, ele impôs o Espírito Santo, né, ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, e eles, então, foram capacitados a fazerem a obra. Então, pela imposição de mãos, também, o Paulo, né, ele fala que vocês receberam qual batismo? Vocês foram batizados pelo batismo de João, mas ele também impôs as mãos, e aqueles discípulos receberam o Espírito Santo pela imposição de mãos. Nós também temos a outra manifestação característica da imposição de mãos, é o recebimento, os dons espirituais. Atos 19, versículo 6. Fala assim, quando Paulo lhes impunha as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Olha a bênção que Deus nos conferiu ao impormos as nossas mãos sobre as pessoas que receberam Jesus. Nós temos aqui, muitas vezes, um momento que as pessoas confessam Jesus no final do culto. Nós fazemos o quê? Imposição de mãos, nós sopramos o Espírito Santo também. A presença de Deus vem habitar sobre eles, eles são revestidos de autoridade, já são novas criaturas, então recebem o Espírito Santo, e alguns começam a falar em línguas, a profetizar. Não é somente o ato de receber o Espírito Santo, mas também os dons espirituais são manifestados. Não é somente o dom de línguas, mas também profecia, né? Os outros dons são ministrados. Eu queria ler com vocês Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos, a partir do primeiro capítulo, versículo 11, fala assim, porque desejo ver-vos para comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, tanto na vossa como na minha. Então, ele desejava estar com aqueles discípulos os romanos, né, para comunicar algum dom espiritual, para transferir o dom espiritual através da imposição de mãos. Quando você recebe o Espírito Santo, meu irmão, Deus quer te capacitar, Deus quer te ungir, amém? Deus quer te dar autoridade. E essa autoridade não é somente para você profetizar sobre a vida de alguém, mas é para você impor suas mãos, para você profetizar, para você curar. Amém?
Lá em 1 Timóteo, também quero ler com vocês, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 14. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, eu não coloquei no slide. Primeira Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Vou ler daqui. 1 Timóteo 4,14 diz, Paulo fala para Timóteo, né? Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado pela mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Aqui, a autoridade que Timóteo recebeu foi do próprio Paulo, foi chamado como apóstolo de Cristo pelo próprio Jesus. Não foi qualquer um, não foi um espírito, não foi um anjo que chegou para Paulo e o investiu de autoridade, foi o próprio Jesus. Ele diz, eu fui chamado apóstolo. E aqui ele diz, não deixe de desenvolver o dom que há em você, que foi te outorgado, foi te concedido pela imposição de mãos pelos presbíteros. Amém, igreja? 2 Timóteo 1,6 fala também, lá mais para frente, que uma vez, por esse motivo, quero uma vez mais encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti mediante a imposição das minhas mãos. Eu não sei o que estava acontecendo com Timóteo nesse momento, mas ele fala que seja reavivado o dom de Deus que habita em nós. Muitas vezes a gente não é somente no momento que nós confessamos Jesus, vemos à frente, há uma imposição de mãos também para reavivar os dons de Deus. Amém? Por parte dos presbíteros, por parte dos pastores. Então, Deuteronômio capítulo 34, verso 9, acho que está mais para frente. Deuteronômio 34, verso 9, fala assim, contudo Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Aqui no Velho Testamento, tá? Vou voltar no Velho, fala que ele estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto suas mãos sobre ele. Olha aqui o ensino da imposição de mãos no Velho Testamento. Moisés impôs as mãos como um líder daquele povo naquele momento. Então Moisés impôs as suas mãos e ele estava cheio do espírito de sabedoria por conta dessa imposição de mãos. A autoridade de Moisés, nesse momento, também foi transferida para Josué, pela imposição das suas mãos, e os filhos, o que aconteceu? Os filhos de Israel lhes deram ouvidos e fizeram tudo conforme o Senhor ordenara a Moisés. E aqui, meus irmãos, eu queria continuar falando sobre algumas advertências. A Bíblia nos ensina que também não devemos impor nossas mãos precipitadamente. 1 Timóteo 5, 22 e 21. Fala assim, Paulo fala para Timóteo, eu te exorto, a partir do 21, ele fala assim, eu te exorto solenemente diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, a que procures obedecer todas as instruções sem parcialidade. E não faças nada por partidarismo, né? Não imponha as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participe dos pecados dos outros. Conserva-te, pois, em pureza de vida. O que acontece? Que Paulo fala assim, cuidado ao impor as suas mãos precipitadamente, porque chega uma pessoa na igreja e, por partidarismo, poderia estar acontecendo naquele momento, eles tinham relações de amizade, relações de parentesco, então ele fala assim, não participe dos pecados daquela pessoa, não seja participante dos atos infelizes que eles cometem, porque você está impondo as mãos, está cometendo, você está concedendo autoridade sobre a vida deles, e você está participando do pecado deles. É como se a igreja viesse um novo convertido, e por partidarismo, nós
impomos as mãos, concedemos autoridade sobre aquela vida, nós estamos sendo coniventes com aquela situação. A pessoa pode estar em pecado, pode estar em mau exemplo de vida, não tem uma vida correta, decente diante de Deus, né, diante da igreja. E se nós impomos as mãos, concedendo autoridade sobre aquelas pessoas, nós estamos sendo coniventes com os pecados delas. Lá em Efésios, eu queria que você abrisse comigo, Efésios capítulo 5, versículo 11, também nos diz sobre não ser conivente com os pecados. Efésios 5, 11, fala assim: não vos associeis às obras, não comuniqueis com as obras, em outras versões, fala com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, o ato de impor as mãos precipitadamente sobre alguém, exatamente, ele fala sobre isso. Não vos faça participante dos pecados daquela pessoa. O que acontece? Nós temos um receio, né? A falta de conhecimento, ela destrói o povo de Deus. E Oséias 4:6 fala que o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. João 8:32 fala que nós conhecemos a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Pela imposição de mãos, no Novo Testamento, né, não é transmitido o pecado de uma pessoa para outra. Às vezes nós ficamos com receio de receber a imposição de mãos de algum líder da igreja, ou a gente não conhece, a gente vai numa igreja, de repente está visitando um ministério, e você tem um receio de receber aquela imposição de mãos, porque você não conhece a vida daquela pessoa, né? Então, o que aconteceria, né, se um adúltero tocasse a sua cabeça? Você receberia o espírito de adultério? Ou a transferência de pecados pelo toque, né, daquela pessoa? Não existe isso, gente. Não existe transferência de pecado pelo toque aqui na igreja. Não existe isso, né? Você tem receio de alguém colocar as mãos sobre a sua cabeça? E quem corta o seu cabelo? Você confia naquela pessoa que corta o seu cabelo, aquela pessoa que está tocando na sua cabeça? Então, eu queria que você entendesse isso aqui, a imposição de mãos que a igreja realiza, a imposição de mãos pela autoridade. Nós tivemos aqui, sexta-feira, a imposição de mãos para conferir autoridade sobre os pastores, né, os novos pastores. São líderes que estão ministrando aqui, são pessoas de confiança que já estão convivendo com a igreja, com a liderança da igreja, já estão há muito tempo já provando que são pessoas de bem, estão com a vida diante de Deus, vida reta diante de Deus. A autoridade de Deus está sendo conferida sobre essas pessoas, e pela imposição de mãos da liderança. Não é de qualquer um que está embaixo, não é de qualquer um que recebeu um investimento, sei lá, celestial de um anjo, e vai impor suas mãos sobre a sua cabeça. A gente tem que ter cuidado, porque a gente não conhece todo mundo, claro. Mas se a liderança da igreja está impondo as mãos sobre a sua cabeça, confie, Deus está transferindo autoridade sobre a sua vida, Deus está trazendo cura. E se Deus mandou você fazer algo, pôr as mãos sobre alguém, para o enfermo, ir no hospital, faça isso. É o Espírito Santo que está mandando. É o Espírito Santo que está te ordenando a curar um enfermo. Amém? E não é qualquer pessoa que coloca a mão na sua cabeça que vai te transferir alguma coisa ruim. Eu queria mostrar um vídeo, só de um vídeo engraçado, de um falso profeta que tenta impor as mãos sobre a pessoa. Pode colocar para a gente, Gui? Damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Fire, 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 fire. I fire you. I fire. Choma kwa moto. Piga kila roho zote na mimi. Kwa damu ya Yesu. Fire, fire. Fire in the name of Jesus. Piga kwa moto. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareth. Moto, 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 moto. Moto, 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 moto. Moto, pita moto.
isso pode acontecer em qualquer lugar, né? Então, nós temos cuidado, né, como eu falei, isso aí não sei onde aconteceu, talvez na África, em algum lugar. E a gente tem que ter sabedoria do Espírito Santo, amém, ao estarmos sujeitos a qualquer autoridade também, né? Não é qualquer um que vai colocar a mão na sua cabeça, amém? Eu queria chamar o pastor Tiago. Nós temos o último slide, pastor, desculpa. Obrigado a todos. Vou de baixo. Mateus 28, 18, 19. Glória a Deus, bênção. Alisson, você viu que a gente viu vários versículos aqui hoje para mostrar como que a imposição de mãos é uma doutrina que está em toda a Bíblia, do Antigo até o Novo Testamento. E pela imposição de mãos, a gente tem que lembrar, as mãos simboliza obra, trabalho. Então, quando a gente está falando da imposição de mãos, a gente está falando o quê? De um comissionamento, de um trabalho, de uma missão. A Bíblia fala o tempo todo da destra de Deus. A gente tem que pensar, Deus é espírito, então a gente não tem que pensar em Deus com um corpo, braço. É uma forma que Deus tem de comunicar para a gente. Está falando da destra, está falando da autoridade, está falando do poder, da força de Deus. E quando a gente impõe a mão, a gente está reconhecendo e também transferindo bênçãos, né? A gente não tem, como o Alisson bem colocou aqui, imagina, se a gente ficar com medo de qualquer pessoa que coloca a mão na nossa cabeça, a gente não ia cortar o cabelo, né? A gente ia fazer uma entrevista com a pessoa antes de deixar ela cortar o nosso cabelo, né? E, gente, não é isso. Lá em Ezequiel, fala que o pecado de cada pessoa não transfere para outra. Cada pessoa morre pelo próprio pecado. Então, não é isso que a gente tem que ter. Mas a imposição de mãos, no contexto do Novo Testamento, fala de você impor a mão para abençoar. Impõe a mão para abençoar os seus filhos. Você vai orar pelos seus filhos, coloca a mão na cabeça dele. Ore pela sua esposa, impõe a mão sobre ela. Marido, você pode receber a imposição de mão da sua esposa também. Não quer dizer que você deixou de ser o cabeça da sua casa. Está falando que é só uma forma de você estar abençoando uma pessoa. E isso é algo que a igreja tem que praticar. Na sexta-feira, como o Alisson bem colocou, a gente estava aqui no momento de ordenação de pastores. Nós, os pastores, o presbitério impôs a mão, porque o reconhecimento das pessoas que estão servindo a igreja, como diáconos, como pastores, tem que ser reconhecido, e essa forma é pela imposição de mãos. É muito importante a gente ter esse entendimento. E, para impor as mãos, pessoas estão enfermas, colocar as mãos e elas serem curadas. Durante muitos anos, as experiências de cura que eu tive eram sempre por meio de imposição de mãos. Eu não tinha tido experiências de orar por pessoas sem impor a mão e ver a pessoa sendo curada. Era algo que é bíblico, Jesus, com uma palavra, a pessoa era curada, mas eu nunca tinha visto isso acontecer comigo. E de 2 anos para cá, eu comecei a ver pessoas sendo curadas sem que eu tivesse que impor as mãos, porque o próprio Senhor Jesus impõe a mão sobre ela, amém? Mas a imposição de mãos é muito importante. Você vai lá, você exerce a autoridade, você está tocando numa pessoa, e a presença de Deus em você vai estar sendo ministrada na vida daquela outra pessoa. Então, pratiquem isso. Pratiquem a imposição de mãos, não fiquem com receio, impõe a mão para abençoar as pessoas. Se alguém tentar te amaldiçoar, o sangue de Jesus está sobre a sua vida, também não tem que ter medo disso daí. O importante é a gente estar se sujeitando uns aos outros no temor de Cristo e vivendo pela palavra de Deus. Amém? Vamos ficar de pé. E semana que vem nós vamos estar falando sobre batismos. Vai ser uma aula tremenda. Nós vamos estar falando do batismo no Espírito, batismo nas águas, batismo no corpo de Cristo. São alguns tipos de batismo que nós vamos estar ministrando aqui. Queria fechar seus olhos, você coloca a mão no seu coração. E o Espírito Santo, ele vai nos trazendo à memória situações que a gente pode colocar em prática aquilo que a gente tem recebido. Então, talvez você comece a ter pensamento de pessoas por quem você poderia estar impondo as mãos para abençoando, para estar ministrando a cura, para estar ministrando uma palavra de consolo. E creia, o Senhor está contigo. Onde você impuser as suas mãos, vai ser abençoado. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo Teu Espírito que nos guia na verdade. Senhor, nessa manhã nós te pedimos que o Senhor esteja aumentando, Senhor, a nossa compreensão sobre essa doutrina tão importante que é a imposição de mãos. As nossas mãos são abençoadas, as nossas mãos são ungidas pelo Senhor,
e nós vamos orar pelas pessoas e vamos ver pessoas sendo tocadas, pessoas sendo abençoadas, pessoas sendo curadas. Senhor, no nome de Jesus, que haja ousadia, que haja fé transbordante no coração de cada pessoa aqui, para que ele possa ir no teu nome, porque nós não fazemos isso no nosso nome ou na nossa autoridade, mas o nome que está acima de todos os nomes, o nome do Senhor Jesus. E Senhor já nos diz para nós irmos, Senhor, pregar o Evangelho. Então, cada um aqui que se dispõe a pregar o Evangelho, que o Senhor esteja confirmando a palavra com sinais, com maravilhas, que o Senhor esteja confirmando a palavra dos teus servos e que haja uma grande colheita para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Daqui a pouquinho nós vamos começar o nosso culto, às 10h15. E semana que vem, às 9 horas, nós vamos estar falando sobre os batismos, a doutrina de batismos. Deus te abençoe.